Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos ali especificado que a corda vai vibrar com frequência fundamental. Quando nós estamos trabalhando com os harmônicos e falamos de frequência fundamental, isso significa que a gente está tendo o primeiro harmônico, tá? Que é a primeira situação possível de produzir o som nas condições que estão sendo mostradas ali. Além disso, né, a gente vai ter aí a mudança do comprimento dessa corda, como que vai ficar, mas como é uma mesma corda, propagando uma mesma onda, né, que é ali a vibração da corda, a gente vai ter que a velocidade fica constante, até porque a velocidade depende apenas do tipo de onda e do meio pelo qual ela se propaga. Se o tipo de onda continua o mesmo e o meio continua o mesmo, então a velocidade permanece inalterada, tá bem? A velocidade vai ser o que nós vamos ter de constante nessa situação. Então, ali a gente, na primeira situação, tem a corda da guitarra, né, com 60 centímetros de comprimento, e a gente tem que elas vão vibrar com a frequência fundamental, ou seja, com o primeiro harmônico. Como nós estamos trabalhando com cordas, são duas extremidades fixas, não é como o tubo que tem, por exemplo, uma extremidade aberta, né? Na corda a gente considera que são duas extremidades como se fosse a fechada, que elas precisam ter nós nas suas extremidades. E por esse motivo que esse harmônico fundamental vai acabar ficando dessa forma. Os dois nós, né, na primeira possibilidade de ter dois nós, e essa frequência, no caso, né, esse pulso de onda vai ocupar os 60 centímetros inteiros. E daí, na segunda situação, a gente vai colocar o dedo, né, a 12 centímetros da extremidade fixa. Então, por exemplo, aqui estava a extremidade fixa. A gente vai colocar o dedo a 12 centímetros dela. No caso aqui eu desenhei a extremidade, daí a 12 centímetros a gente coloca o dedo. Quando a gente coloca o dedo aqui, a gente impõe uma nova limitação, um novo fim para essa onda, né? Que é, no caso, a barreira que essa onda vai ter para que ela se reflita e apresente essa vibração. Então, agora vão sobrar apenas 48 centímetros para essa onda conseguir produzir o seu pulso. Por isso que a frequência fundamental, que é o primeiro harmônico agora, vai ser numa onda de como se fosse 48 centímetros de comprimento da corda, tá? Cuidado que não é o comprimento de onda, é o comprimento aqui da corda. O comprimento de onda, a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Quando nós estamos trabalhando com os harmônicos, nós temos que um comprimento de onda é igual a um pulso inteiro, mais o outro, tá? Esse primeiro pulso vai ser metade de um comprimento de onda. Daí agora a gente precisa de dois pulsos. Por quê? Essa daqui é uma representação assim, ó. Uma dessas ondas está indo e outra dessas ondas está voltando depois de ser refletida. Então, quando a gente considera, por exemplo, pega um ponto aqui e traça um comprimento de onda. Sobe, desce e volta para o meio. Sobe, desce e volta para o meio. Sobe, desce e volta para o meio. Isso aqui é um comprimento de onda. Então, quando a gente pensa separado, né, porque é uma onda indo e uma onda voltando, a gente representa assim para saber que tem uma onda indo e uma voltando, né? Mas quando a gente trabalha aqui para descobrir o comprimento de onda mesmo, a gente começa a ver que são dois pulsos que definem um comprimento de onda. Apenas um pulso é só metade do comprimento de onda. Como a situação que nós temos aqui, né, essas duas representações aqui da frequência fundamental, que é o primeiro harmônico, aí a gente tem só um pulso, né, que são com os dois nós aqui, então a gente vai ter só metade do comprimento de onda nessas situações. Então, 60 centímetros é metade do comprimento de onda, e eu posso fazer uma regra de 3 básica para conseguir determinar o valor do comprimento de onda total. Só assim, né, 60 centímetros é lambda sobre 2, então lambda é x. Faz uma regrinha de 3 aqui, fica lambda vezes 60 igual a x vezes lambda sobre 2. O x acaba ficando 60 vezes 2, que é 120 centímetros, que é igual a 1,2 metros. E aqui eu tenho 48 centímetros, é metade do comprimento de onda, então o comprimento de onda inteiro aqui dobra, aqui também tem que dobrar, né? Pode pensar por essa lógica também.
Daí o comprimento de onda fica 96 centímetros, que é 0,96 metros. Então, nessa situação aqui, com 1,2 metros de comprimento de onda, nós temos 220 Hz. E nós queremos saber qual vai ser a frequência para essa onda, que vai ter 48 centímetros de comprimento de pulso e 96 centímetros de comprimento de onda, tá? Então, ó, a gente sabe ali, vimos antes que a velocidade fica constante, porque o meio é o mesmo e a onda é a mesma. Na ondulatória, né, a gente tem que velocidade é igual a lambda vezes f. Se a velocidade é a mesma, então isso aqui é igual para os dois. Lambda daqui vezes a frequência daqui é igual a lambda daqui vezes a frequência daqui. Então, 1,2, que é o lambda daqui, vezes 220, que é a frequência, é igual a 0,96 vezes a frequência aqui. Daí fica 1,2 vezes 220 dividido para 0,96, faz a continha, e você vai ter que a frequência é 275 Hz. E assim a gente descobre que a corda vai passar a vibrar com uma frequência fundamental de 275 Hz, tá bem?